Bom, gente, hoje temos a honra aqui de receber o médico neurologista infantil Hélio van der Leyden, especialista com a trajetória profundamente dedicada ao estudo dos transtornos do neurodesenvolvimento, com destaque para o transtorno do espectro autista. Com formação pela Universidade de São Paulo, especialização em neurologia da medicina do sono e análise do comportamento aplicado, o médico Hélio atua diretamente no cuidado de crianças e adolescentes, além de contribuir ativamente para o avanço científico e clínico do autismo no Brasil. Em um mês tão importante como o Brasil Azul, né, essa conversa é um convite à informação e à qualidade, à conscientização e principalmente um olhar mais humano e inclusivo sobre o autismo. Seja bem-vindo, doutor Hélio, e é um prazer ter o senhor aqui no BCTV. Eu só queria esclarecer, se me esclareça se é Van der Leyden ou Van der Linden. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante. E o Van der Linden. Ah, então tá. Porque eu conheço aí no mundo a van der Leyen, que é a primeira-ministra lá primeira-ministra, não, é a presidente da Euro, né, da Euro, União Europeia. Bom, União doutor, Europeia. União Boa Europeia. noite, doutor. Boa noite. Essa é a Adriana, que também é a nossa maior especialista em autismo aqui no Brasil. A gente fez uma entrevista Não, eu sou uma mãe semana atrasada. atípica. Eu É, tenho É, um de 17 mas, anos. mas também é especialista no assunto. Bom, doutor, o que caracteriza o transtorno do espectro autista e por que ele é chamado de espectro? pois bem, é uma condição, é um transtorno, não é uma doença. A pessoa nasce com características que vão se tornando marcantes ao longo da vida, que envolve, basicamente, dificuldade na interação social, ou seja, a maneira como a pessoa se relaciona com o meio, com a sociedade. Afeta também a comunicação. Algumas crianças podem chegar a não desenvolver a fala, e elas podem também apresentar aquelas características que a gente chama de interesse restrito, hiperfocos, comportamentos repetitivos, balanços, além de outros sintomas como sensibilidade sensorial, transtornos alimentares, distúrbios do sono. Ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas bem definidos, pois existe critérios bem definidos pelo DSM-5, e é importante deixar isso claro, né, para mostrar que não é um ou dois aspectos que fazem esse diagnóstico, e sim o conjunto desses sinais e sintomas causando prejuízo. E ele é considerado espectro porque existe essa própria noção do espectro, a ideia de que você pode ter, de um lado, de uma ponta, pessoas com características extremamente graves, severas e muito dependentes de outras pessoas, e do outro lado da ponta do espectro, pessoas com quadros mais leves, que requerem pouco suporte, que conseguem ter uma mínima funcionalidade e necessitar pouco suporte para a sua vida. Bom, doutor, o senhor sempre destaca aí a importância do diagnóstico precoce, né? Parece que é uma coisa que todos os médicos que trabalham nesse campo defendem, porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais cedo também você pode encontrar soluções, né, para cada caso. Quais são os primeiros sinais de alerta que os pais e cuidadores, né, devem observar nessas crianças? Quando a gente fala em sinais de alerta, a gente pode estar falando até em bebês. Então, aquele bebezinho que na hora que está mamando no colo da mãe, no seio materno, já pode ter sinais. Ele pode não ter um contato visual bom. Essa é uma relação muito forte, né, de mãe e filho nessa faixa etária, e há aquele contato vivo, né, entre o contato visual entre mãe e filho. E depois que a gente avalia essas crianças mais tarde, pergunta como foi essa vida pregressa, muitas mães acabam falando: nossa, doutor, desde bebezinho que ele não fica olhando nos olhos, ele fica prestando atenção na minha orelha, num detalhe da minha roupa. Outras características no bebê, eles podem ser irritados demais, chorar por qualquer coisa, ou até o contrário, serem calmos demais, passivos. É muito comum que criança, quando acorda, um bebezinho chore, né? Essas crianças podem não chorar, podem já ser identificadas aquelas sensibilidades, um barulho que vai desencadeando. Mas isso tudo, no primeiro ano de vida, são sinais de alerta. É muito difícil fechar um diagnóstico numa criança no primeiro ano de vida.
É entre 1 e 2 anos de idade que os sintomas se tornam mais nítidos, pelo menos para avaliação clínica, porque hoje o diagnóstico ele é clínico, é baseado em análise dos sintomas e sinais. Então, a partir de 1 ano, entre 1 e 2 anos, é onde se pode ser feito o diagnóstico precoce. Há estudos mostrando que uma boa avaliação clínica por uma pessoa experiente, quando é feita com a criança aos 16 meses, a chance desse diagnóstico estar correto é acima de 80%. Doutor, só uma coisa, Adriano, desculpe só te interromper rapidinho. Alguns problemas em bebês hoje, você chega a identificar até quando ele ainda está o feto na barriga da mãe, né? São casos diferentes, né? Que você faz lá, você pinça lá, faz uma biópsia e tal. Eu sei porque eu já tive uma experiência assim, eu tenho conhecimento. Não dá para detectar nada você fazendo hoje com os recursos de imagem, que você tem muitos recursos, né, hoje, super modernos. Você não consegue avaliar isso antes da criança nascer? Uma pergunta ótima, porque existe muita pesquisa em relação a isso, e o senhor comentou exatamente uma delas, que são exames de imagem. Então, existem estudos utilizando ressonância magnética, por exemplo, em bebês de 6 meses, que é capaz de também detectar com uma acurácia grande, acima de 90%, pacientes que depois se confirmaram de ter diagnóstico. Mas isso ainda não é realidade, isso é muito ainda usado como pesquisa, e um dia, com certeza, isso pode se tornar um marcador. Existe um outro dispositivo que já foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, chamado rastreamento visual. Isso já é comercializado nos Estados Unidos. É um dispositivo, um tablet, em que a criança fica assistindo por um tempo um vídeo. E o que é que essa máquina faz, esse dispositivo? Ele analisa o padrão de rastreamento visual da criança, porque existe um padrão específico do autista e existe um padrão da criança típica, ou seja, a criança típica prefere olhar para a face humana, atividades que envolvem outras pessoas, ao passo que a criancinha autista dá preferência a olhar para objetos, a figuras inanimadas, a movimentos repetitivos de objetos. E esse padrão é analisado por essa máquina e é gerado um laudo, e esse laudo também tem uma alta sensibilidade e especificidade, tanto é que foi aprovado para uso comercial nos Estados Unidos. Ou seja, existem inúmeras pesquisas para facilitar a vida do clínico para o diagnóstico precoce do autismo. Doutor Hélio, eu acho que ainda relacionado à pergunta do Germano, é muito interessante isso que o senhor estava falando sobre os sinais, né? Porque cada autista é como se fosse uma impressão digital, né? As pessoas acham que é uma receita de bolo, que andou na ponta do pé autista ou, né, querem dar o diagnóstico. E, na verdade, não funciona assim, né? Eu, pela minha experiência, o meu filho, eu só comecei a desconfiar, ele era um bebê normal, completamente, olhava nos olhos, ria, começou a falar e tudo bem. E aí, lá para os 2 anos, quando ele começou a demorar a fazer formar frases, né? Foi ali que eu comecei a desconfiar e tudo mais. Então, quer dizer, também tem isso, né? Tem muitos autistas que só vão dar sinais depois dos 2, 3 anos de idade, né? Perfeito, exatamente. Aliás, eu acho que a prática é a ocorrência mais comum, porque é muito difícil, né? No primeiro ano de vida, os sinais são muito sutis ou eles não existem. Existem, né, algumas hipóteses, né, que explicam esse tipo de manifestação de um aparente primeiro ano de vida normal ou quase normal, e depois, num momento crítico, crucial para o desenvolvimento social, isso tem alguma coisa a ver com o que a gente chama de mensagem genética, sinalização genética, genes que são ativos em determinadas faixas etárias, um outro mecanismo chamado poda neural, mas não vou entrar muito em detalhes, mas que explicam por que é possível haver um aparente primeiro ano de vida, ou primeiro 1 ano e meio normal, e depois começar a ter os sintomas mais nítidos. É verdade que no Brasil só pode ser dado um diagnóstico oficial a partir de 6 anos, ou isso já caiu por terra? Não, de forma alguma, de forma alguma. Não existe uma idade específica, na verdade, isso vai depender muito da formação, da qualidade da avaliação do profissional. Claro que quanto mais menor a criança, os sintomas se confundem muito com outras coisas,
Quantas vezes a gente se depara com crianças que podem ter uma alteração social, e eu vou dar apenas um exemplo básico, uma criança que tem déficit auditivo, e ela não olha nos olhos simplesmente porque ela não está ouvindo nada. Então, a triagem auditiva, né, isso é feito na maternidade, quando você vê uma criança que está muito alheia ao meio, assim, é importante avaliar a integridade auditiva. Você pode estar diante de uma criança com outros diagnósticos, como atraso de linguagem mais complexo, deficiência intelectual. Então, existe uma série de diagnósticos diferenciais, por isso que não é tão simples assim fazer diagnóstico em crianças tão pequenas. Doutor Doutor, Hélio, por favor, perdão, pode ir, Germano. por favor. Não, se você quiser, pode ir também, senão eu vou, depois você entra depois. Bom, Tá, é o doutor, seguinte, existe uma... Fala então, é o por seguinte, eu favor. ia perguntar, a gente ainda vê muitas famílias enfrentando demora no diagnóstico. Quais são hoje os principais desafios para o diagnóstico correto no Brasil? Quais são os desafios, assim? Acesso. Muitas vezes, né, os colegas, quando a gente conversa, tal, a neuropediatria, a psiquiatria infantil, ainda é uma especialidade que acaba se condensando muito em grandes capitais. Então, existe uma concentração maior de especialistas em determinados centros urbanos. Mas a grande realidade desse imenso país, um país em tamanho continental, é a dificuldade de acesso, né, a essa possibilidade de ter ao menos um diagnóstico. Então, ainda são muitos desafios, e isso não deve ficar hoje restrito a determinadas especialidades, como eu citei, neuropediatra, psiquiatra infantil. O pediatra está cada vez mais se especializando, fazendo treinamento. O importante é fazer o treinamento adequado para poder ser capaz de fazer, pelo menos, se não um diagnóstico, mas identificar que aquela criança não está evoluindo bem. E uma coisa que é fundamental, você não precisa fechar um diagnóstico para indicar a abordagem terapêutica. Você pode simplesmente identificar que aquela pessoa está com um atraso do desenvolvimento, seja de linguagem, seja de interação social, encaminhar para a terapia e aí rever com o tempo ou encaminha para o especialista. Mas essa identificação e o início precoce da intervenção, isso pode ser o diferencial para uma evolução futura. Doutor, existe uma preocupação de pais e especialistas, é uma grande preocupação se um autista pode ter outras comorbidades. Por exemplo, em relação ao autismo e à epilepsia. E por que isso merece uma atenção especial dos médicos? Sabe por que merece? Porque muitas vezes a comorbidade ela passa a ser mais grave do que o próprio autismo em si. Então, o senhor citou uma delas, né, que é a epilepsia, que ela é mais frequente, sim, em pessoas com autismo do que a população geral. Há estudos apontando 4 vezes mais a incidência. E quando a gente lida com a epilepsia, qual é o tratamento habitual? Medicação. E a medicação é usada de maneira crônica, diária, muitas vezes com alguns efeitos colaterais. Então, o autista é uma pessoa particular em relação a como ele recebe medicação, eles têm mais sensibilidade. Outra comorbidade que é muito comum a gente diagnosticar é o TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes, a criança está até bem com a interação legal, mas está tão inquieta, tão hiperativa, tão desatenta, tão impulsiva, que compromete o seu aprendizado escolar. Então, se você não tratar a comorbidade corretamente, ela não evolui globalmente. Deficiência intelectual, né, que é comum em autismo, né, pode puxar essa evolução dessa pessoa para baixo, porque, como o próprio nome fala, existe uma dificuldade cognitiva de interpretar os sinais externos, de fazer abstrações, e isso também deve ser abordado com uma equipe multiprofissional, qualificada para abordar todas essas comorbidades. Doutor Hélio, revendo aqui o seu currículo, que é excelente, o senhor tem uma formação em medicina do sono, né? Problemas do sono são comuns em pessoas autistas e como é que isso impacta o desenvolvimento e o comportamento das crianças autistas? Eu diria, Germano, que impacta bastante e vou além, impacta a qualidade de vida da família, porque essa jornada depois do diagnóstico e
toda essa condução da terapia, que não é uma coisa rápida, né? Eu sempre falo assim, você está com uma gripe, uma pneumonia, você toma um remédio, você vai melhorar. Um transtorno do neurodesenvolvimento, não, isso é uma coisa crônica, geralmente médio a longo prazo. Então, não vai acabar de uma hora para outra, né? E essa jornada é exaustiva, né? E a gente sabe, do ponto de vista da criança, que o sono é parte fundamental. É lá no sono onde a gente aprende, onde a gente consolida nossas memórias. Ou seja, o sono é uma fase ativa do nosso aprendizado. Se a pessoa não dorme mal, se a pessoa dorme mal, ela vai aprender menos, ela vai ficar irritada no outro dia. Então, é fundamental tratar adequadamente o sono de uma pessoa autista. E, por outro lado, quando a criança autista não dorme, a família não dorme também, acorda cansado, e a gente vê famílias com ansiedade, depressão, simplesmente porque uma criança não dorme bem. Então, a abordagem do sono, você citou um tema fundamental na abordagem terapêutica global. Doutora, dentro dessa pergunta do sono, o senhor é a favor do uso da melatonina? Quando bem indicado, sim, é das possibilidades terapêuticas que a gente tem, quando bem indicado, já estudos mostrando uma dificuldade na produção de melatonina em vários transtornos do neurodesenvolvimento, não apenas do autismo. Mas é importante que se deixe bem claro que o tratamento medicamentoso nesses transtornos é uma exceção, porque muitas vezes essas dificuldades de sono respondem muito a abordagens comportamentais, orientações familiares, é aquela velha rotina de sono, uma boa higiene do sono, evitar situações que causam maior excitabilidade no período noturno, e aí a gente está falando de alguns tipos de alimentos, criar uma rotina legal de sono, um hábito de leitura, né? No caso, a família, né? Lendo para a criança, desligar a tela, né? Evitar ao máximo o uso de tela. Então, várias coisas, e a orientação de como manejar uma criança que está dormindo mal, ela é fundamental e muitas vezes não há necessidade de fazer nenhuma medicação. Doutor Hélio, o senhor participa da elaboração de consensos científicos, né, aqui no país. O que mudou nos critérios de diagnóstico do autismo nos últimos anos? A gente utiliza o modelo americano, que é o DSM, a última versão é o DSM-5 revisado. E ao longo dos DSMs, uma das coisas que mais mudaram foram os critérios diagnósticos. Por isso que se fala em aumento da prevalência, né? Existem várias causas por que está aumentando o diagnóstico de autismo, mas a principal é a ampliação desses critérios diagnósticos. É como se fosse assim, antigamente só entrava dentro desse diagnóstico pacientes com características marcantes, características mais graves. E se viu que não, existem pacientes, né, isso há muito tempo descrito, lá na síndrome de Asperger, em que as pessoas podem ter características mais leves e sim, também está dentro dos critérios do autismo. Então, isso foi se modificando progressivamente, os critérios do DSM, ao passo que cada vez mais esse DSM foi alargando, foi se ampliando os critérios diagnósticos. Claro que hoje há uma discussão muito real, inclusive na atualidade, se isso não foi ampliado demais, porque isso está fazendo, talvez, entrar pessoas que têm um quadro tão sutil, tão leve, que não pode ser comparado, por exemplo, a uma pessoa com uma necessidade mais real. Então, isso é uma discussão que está tendo na sociedade nesse momento. Se esse critério se ampliou demais e hoje está entrando pessoas que não deveriam estar dentro desse espectro. Agora, doutora Hélio, em meio a tanta informação na internet, como é que os pais podem diferenciar tratamentos baseados em evidências de abordagens sem comprovação científica? Excelente pergunta. E você citou um documento que foi elaborado, eu participei dessa elaboração, e esse documento ele está hospedado no site da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, sbni.org.br, e está aberto para download para qualquer pessoa. É um documento feito de maneira muito clara, objetiva, e traz informações altamente relevantes assim, para o tratamento, a abordagem terapêutica do autismo. Então, informação de qualidade tem que ser buscada em sites confiáveis, em pessoas confiáveis, para que a família não perca essa oportunidade de lidar com o que é certo,
Nesse momento, depois do diagnóstico, principalmente, as pessoas entram num período de vulnerabilidade, porque querem uma resposta rápida para resolver o problema. E aí é o risco de entrar em um lugar onde não se deve e acabar gastando dinheiro, energia, se frustrar em um tratamento que sabidamente não é eficaz. Pensando em políticas públicas, doutor, o Brasil avançou nas leis, mas aonde a gente ainda está falhando na prática? Como eu falei, existem vários gargalos que ainda existem hoje no autismo de uma maneira geral. Eu falei um pouco sobre acesso ao diagnóstico, o acesso ao tratamento, né? A gente não citou um pouco mais detalhes, mas o tratamento é algo muito complexo, que, dependendo da gravidade do quadro, vai demandar uma energia grande, uma carga horária terapêutica elevada. Isso, muitas vezes, é impossível de conseguir, seja no âmbito da medicina suplementar, seja no âmbito da saúde do SUS. Então, o acesso ao tratamento também é muito difícil. O terceiro ponto, que eu acho que também é crucial, que é um desafio, é a questão escolar. Então, a gente sabe hoje que existe uma lei de inclusão escolar, mas não adianta lei se não há um preparo. Então, as escolas não foram preparadas para receber uma gama gigantesca de pessoas com diferentes gravidades e não são preparados. Então, o drama que se vive hoje, dos professores, dentro da escola, né, para a adaptação desse currículo, desse aluno, é muito grande. E o outro grande gargalo é a questão da vida adolescência à vida adulta, a transição para a adolescência à vida adulta. Existe uma carência gigantesca de clínicas, de lugares que ajudam a criança a transitar para a vida adulta, mercado de trabalho adaptado. Então, isso tudo está muito distante e são desafios que precisam ser vencidos. Tá certo. Doutor, nós estamos, então, durante o mês abril, o Abril Azul, que é uma marca da campanha do mês destinado ao debate do assunto do autismo. É por isso que nós estamos com o senhor hoje aqui, né? É o doutor Hélio van der Linden, e também no começo do mês trouxemos também uma especialista aqui, que a Adriana nos indicou, que não por acaso acompanha o tratamento do filho dela, que ainda não conseguiu. Mas ele vive muito bem ele convive muito bem com isso. Ele toca bateria, vai lá para a torcida do Flamengo, vai lá. Então ele é uma pessoa que não se amarra com essas coisas. Ele é muito, vai para a escola, estuda, faz tudo, né? Agora, a gente fala sempre, né, doutor, que esse Abril Azul, ele se destina à conscientização das pessoas sobre o tema, né, sobre o autismo. Na sua visão, o que ainda precisa mudar de forma mais clara para que a sociedade enxergue o autismo de outra forma? Eu acho que muita coisa já se avançou nesses longos anos, né, que a gente está nessa jornada, muita coisa já mudou, mas como eu falei, eu acho que tem muita coisa ainda existe muito preconceito, muito desconhecimento acerca realmente desse tema. Existe muito um estereótipo nas pessoas, né, em que todo autista aquela pessoa que fica no cantinho da sala balançando, e por outro lado existe aquelas pessoas que acham que todo autista tem que ter uma habilidade espetacular, e isso a gente vê às vezes em filmes, em séries, né? Então, o mês da conscientização, e para mim isso está presente o ano inteiro, eu também sou pai de um menino autista de 16 anos, então isso está mudando, mas ainda tem muito chão pela frente. Como eu falei, existem situações específicas, como o acesso ao tratamento, escola e o cenário da vida adulta, que no Brasil ainda carece de muito investimento, porque é uma situação de saúde pública, né? Não tem dúvida. Haja visto a quantidade, né? O último censo estima mais de 2 milhões de pessoas dentro, né, do espectro autista. Então, é uma situação que deve ser olhada com muita cautela e detalhe pela sociedade. Bom, eu estava me preparando para fazer a pergunta final, mas eu vou deixar com a Adriana para fazer a pergunta final, depois eu retomo aqui. Doutor Hélio van der Linden, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o canabidiol para os autistas.
Acho que é um tema que está muito presente. Eu, por exemplo, né, mais uma vez falando da minha experiência pessoal, eu não dou nenhum medicamento para o meu filho. Meu filho não toma Uhum. medicamentos, eu sempre fui contra, entre aspas, né? Eu não precisei, né? Porque eu acho que não dá para julgar de forma nenhuma. Eu tenho várias amigas que precisam dar, porque fica difícil, né, para essas crianças e adolescentes sem o remédio. Mas muitas vezes eu fico pensando que o canabidiol é uma saída para agitação, para, né, para prestar mais atenção. Faz sentido? O que que o senhor acha? É importante essa pergunta, porque isso acontece todo dia na nossa prática diária, né? Mas o canabidiol está numa situação hoje para o autismo como uma coisa de pesquisa. Existem situações dentro do tratamento das comorbidades que estão bem estabelecidas, que já tem centenas de estudos e confirmado a sua eficácia. Tem aquele outro lado, que situações que são absolutamente ridículas, que não funcionam, fazem mal, inclusive, que devem ser deixadas para lá. E existem algumas situações que estão sendo estudadas. Várias medicações já estiveram nesse patamar e evoluíram ou para um lado ou para o outro. Então, isso é muito comum no autismo, porque não existe tratamento medicamentoso para o autismo. O que existe é tratar essas comorbidades, agitação, irritabilidade, agressividade. Então, o canabidiol, neste exato momento, apresenta evidências ainda muito baixas, de baixa qualidade. Então, não é recomendado sair prescrevendo canabidiol como se fosse um tratamento definitivo, um tratamento sólido. Ele ainda não é. Pode chegar um dia? Pode. Existem estudos que estão em andamento. Alguns estudos recentemente saiu numa revista gigantesca mostrando que existe uma pequena melhora num grupo de pacientes. Isso já é um bom sinal, mas ainda assim longe da gente dizer, tá vendo, foi confirmado, vamos prescrever. Então temos que ter cautela, tá? Uma coisa é você fazer uma orientação geral para a população. Outra coisa são detalhes que acontecem dentro do consultório, situações muito particulares, que a gente, às vezes, acaba tendo que usar o que a gente chama de medicações fora de bula, né? Medicações que habitualmente não são usadas, mas a gente testa para tentar melhorar a qualidade de vida específica daquele caso. Bom, doutor, Agora, agora doutor, sim, a gente tá quase chegando ao final, viu, Adriana? Porque a gente vai encerrar 19 horas em ponto, né? E a gente está chegando nesse limite aí. Se você for rápida, a gente faz mais uma pergunta, senão eu vou para o encerramento. tá, vou fazer uma pergunta rápida, então, prometo, Germana. Sobre os níveis de suporte, né? Muitas pessoas que receberam diagnóstico anos atrás, como o meu caso, eu não sei qual é o nível de suporte, né? Como é que vocês determinam o nível de suporte 1, 2 e 3? É exatamente isso, né? É assim, a pessoa com nível de suporte 1, ele requer um apoio menor. O nível de apoio 3, fazendo o paralelo entre 1 e 3, requer um apoio substancial. É aquela pessoa bem comprometida, que precisa de ajuda meio que quase que 24 horas no dia. E existe o intermediário, que é nível 2, que precisa de um pouco de suporte. Você está certa, não é fácil, às vezes, fazer essa distinção. A gente, inclusive, está trabalhando, hoje em dia, a CSBNI, numa escala para facilitar essa diferenciação. Mas é basicamente nível 1, pouco suporte, nível 2, um suporte mais substancial, nível 3, suporte importante. Bom, Obrigada. doutor, agora a gente bateu nas 19 horas aqui, então só vou encerrar. Bom, o senhor, doutor Hélio, que mensagem que o senhor deixa aqui para as famílias que estão começando agora, né, essa jornada após o diagnóstico de autismo? Qual que é o primeiro passo que todo mundo tem que tomar nesse caso? Conhecimento, tá? É importante entender, estudar. Hoje em dia não tem mais aquela ideia do passado de que a família vai levar a pessoa na clínica, ela vai receber um tratamento e vai pegar a pessoa. A família tem que estar muito envolvida nesse tratamento, ou seja, eles têm que estar ativos, estudar, entender, porque a pessoa autista passa a maior parte do tempo com a família. Então, a orientação desses pais é fundamental. Então, cabe realmente ao profissional orientar as famílias, mas cabe também às famílias buscar conhecimento, e conhecimento de qualidade. Bom, doutor Adriana, bom, chegamos então realmente ao final do nosso BCTV, do Brasil Confidencial, que está no ar sempre, diariamente, das 18 às 19, né? E as entrevistas das 18h30 às 19, como é o nosso caso aqui do BCTV,
diariamente, segunda a sexta, né? Bom, então vamos aproveitar para nos despedir do Dr. Hélio, né, o neurologista Hélio van der Linden. E boa noite, doutor. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Agradeço muito a atenção de vocês. Até uma próxima.